Hoje é um dia super importante para os cruzeirenses por causa dessa sigla, SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Como disse, um dia muito importante porque a partir de agora o Cruzeiro é clube empresa na tentativa de atrair novos investidores para solucionar os problemas financeiros. O modelo aprovado é o seguinte: 51% do clube vai continuar nas mãos do Cruzeiro e os outros 49% serão de investidores. Mas nesse caso, nesse modelo, a palavra final continua sendo do clube para decidir qualquer assunto. Não é a forma mais atraente para os investidores. Guilherme Frossard, nosso repórter, está na sede do Cruzeiro do Barro Preto, onde vai ter a reunião hoje à tarde. Já tem até cadeirinha aqui de reservado para os diretores. Frossard, boa tarde, explica pra gente. Fala, Maurício, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. A gente está aqui no Barro Preto, no clube, na sede social do Cruzeiro, onde vai acontecer essa votação. É uma votação para mudar o estatuto. Como você falou, o texto atual prevê que 51% no mínimo fique nas mãos do Cruzeiro. E a proposta é a mudança para que esse percentual mínimo seja de 10%. Com isso, o Cruzeiro teria como vender até 90% a esses investidores, um modelo bem mais favorável, bem mais atraente para esses investidores. A votação está marcada para começar às 6h30 da noite, vai até 8h30. São esperados 3 mil pessoas podem votar, mas a expectativa é que metade desse número de fato compareça, cerca de 1.500 pessoas. A estrutura já está montada por aqui. Vou pedir para o Rafael, nosso cinegrafista, mostrar. As cabines de votação já estão ali no jeito, já esperando o pessoal que vai comparecer aqui hoje à noite. E é exatamente isso, essa alteração para permitir que essa maior parte das ações esteja na mão dos investidores. Precisa de maioria simples, viu, Maurício? Uma maioria simples dos votos a favor dessa mudança no estatuto já seria suficiente para que essa mudança aconteça e para que o Cruzeiro tenha a obrigação de ficar com 10% apenas das ações. Dessa forma, ficaria mais favorável, mais atraente para os investidores. Maurício, eu volto com você. Tá certo, professor. Muito obrigado pelas informações. O cruzeirense está muito ansioso pelo resultado dessa mudança nos bastidores. Vamos, Cruzeiro! Vamos ganhar! Muito bem, sexta-feira decisiva, como citamos, para a equipe do Cruzeiro, e já teremos o Thiago Fernandes para destacarmos todas essas situações por aqui. Antes, a gente destaca, está em otempo.com.br/superfc, mais uma definição com relação ao elenco. Além do pacote de reforços que o Cruzeiro já anunciou nesta temporada para 2022, agora o meia Marcinho, meia atacante, de 26 anos, foi bastante utilizado aí na temporada, se despede do Cruzeiro e o destino pode ser o interior de São Paulo, no Novo Horizontino. Ele publicou na sua rede social uma despedida, um agradecimento à equipe do Cruzeiro. É destaque já também no nosso portal otempo.com.br/superfc. O Marcinho fez 32 jogos na temporada, foram 2 gols e 3 assistências. Acho que assim como todo, do Cruzeiro na temporada 2021, foi um jogador de altos e baixos. Quando teve os seus altos, essas assistências em muitos momentos elas foram importantes, mas é mais uma peça que deixa a desejar nesse período, conturbado que vive o Cruzeiro também. Marcinho, Duda, que não vai deixar tantas saudades, tendo em vista o que vai acontecer, pro 2022, ou que se é também a expectativa para o ano que vem. Como muitas das saídas que já estão acontecendo no Cruzeiro não vão deixar muita saudade para o torcedor celeste, sem dúvida alguma. E também, como a gente já destaca também em matéria, o Luxemburgo, ele já percebe quais jogadores, já vinha percebendo durante a temporada, quais jogadores não vão ter espaço na temporada que vem. Então é muito importante sim que ocorra também essa oxigenação e, claro, libere o jogador como o Cruzeiro fez para que consiga e possa buscar outro clube. Não vai deixar saudade, acho que faltou um pouquinho de regularidade também do jogador, como você bem disse, altos e baixos, mais baixos do que altos, e quando esses altos vieram, não foram à altura do que a torcida do Cruzeiro, pelo menos, esperava o rendimento. Então, acho que, claro, o Marcinho vai ter todo o espaço do mundo no futebol, que busque, como esse possível destino, o Novo Horizontino, e que possa por lá fazer uma temporada sem dúvida melhor do que fez aqui no Cruzeiro. É a expectativa, e que cheguem peças de reposição melhores, contratações para 2022 à altura do Cruzeiro, viu, Pedro? Pois é, e sobre a questão da Sociedade Anônima do Futebol, que falávamos agora há pouco, a assembleia, que acontece nesta sexta-feira, a Associação dos Conselheiros Associados, e os conselheiros que estão aptos aí a votar, estatuto que autoriza no máximo 49% de negociações das ações do clube.
E houve, de certo modo, um consenso, né, de que essa porcentagem não seria atrativa, de certo modo, aos investidores da equipe do Cruzeiro. O Super FC, que já havia adiantado, conforme está lá no nosso portal tempo.com.br também, a ideia da diretoria de que seja possível até os 90%, como a gente falou, mantendo a área social, né, com um percentual de 10%. Já há sinais de um afastamento, de todo modo, da diretoria, a gestão executiva com relação ao departamento de futebol. Entregue as ideias do Alexandre Matos e do Vanderlei Luxemburgo para o ano que vem. Para isso tudo, vai ser necessário um aporte financeiro, né? Para tudo que se fala em termos das negociações. E aí que entra essa necessidade, uma vez que o Cruzeiro, além de depender de um 2022 mais promissor, mais frutífero, digamos, ele depende também para pagar as suas dívidas, né? Que são hoje que formam hoje, né, a principal situação que atrasa o clube. A apreciação vai contar com a participação dos associados e conselheiros. Pouco mais de 3.500 pessoas têm direito a voto. E aí, conselheiros beneméritos com voto em peso 6, natos peso 5, os conselheiros efetivos, né, com voto em peso 4 e os conselheiros suplentes têm voto em peso 2. Quem é associado tem voto com peso 1. Então, muita gente convocada, né, a votar, ainda que houvesse ali alguma movimentação em termos de dúvidas, né, sobre essa situação toda e a importância, né, acho que nas mãos dessas pessoas hoje mais do que nunca é esse futuro do Cruzeiro. E quando eu digo em dúvida é porque muitas pessoas falam, não sei se tal pessoa, se vai ter adesão total, quantas pessoas estão entendendo de fato o que é que significa isso pro Cruzeiro, né? Essa responsabilidade, Pedro, eu vi muitos torcedores do Cruzeiro falando justamente, mas agora o clube está de novo nas mãos das mesmas pessoas, com essa responsabilidade toda nesse passo muito importante na história do Cruzeiro, que vai ser a transformação em SAF. Então, hoje a gente espera, né, que as pessoas façam uso de fato desse poder que tem nas mãos para ajudar o Cruzeiro e consiga essa transformação. Como você bem disse, já há uma separação que a gente já está entendendo. Agora vamos saber como isso vai se dar também no ano que vem, essa separação investidor, né, no futebol, a diretoria do Cruzeiro atual e também, além disso, essa gestão do futebol nas mãos do Vanderlei Luxemburgo e do Alexandre Matos. É o que a gente ainda não sabe como vai se dar, mas tem uma expectativa que seja positivo. Esse entendimento já, pelo menos por parte do Cruzeiro, da diretoria, de que precisa de um investidor e que para isso precisa mudar o estatuto, já é um passo, né? Já mostra que realmente estão alinhados em pensar no bem do Cruzeiro no ano que vem. Agora vamos ver hoje se os conselheiros e associados pensam da mesma forma e como isso vai acontecer, viu, Pedro? Pelas sondagens, pelo que se apura até o momento, acredita-se que sim, né? Inclusive vamos registrar aqui algumas participações nas nossas redes sociais, nos nossos canais. Está participando com a gente pelo 988-100-917, o nosso WhatsApp por aqui. O Ribeiro Carlos Prates está perguntando se as recentes contratações do Cruzeiro estão vinculadas à chegada de um possível investidor. E aí, certamente, a situação depende, né, dos investidores, principalmente com relação à sua manutenção, né? Não só a contratação, mas tem que pagar os salários desses caras também, além de toda a dívida que já ficou retroativa com relação ao departamento de futebol. Paulo Reis, o nosso Piquetito, que inclusive também trouxe ao perfil dele no Twitter, viu, Duda? Algumas questões mais polêmicas aí dessa votação, desse dia decisivo da Assembleia, e vai acontecer essa reunião sobre as participações de nomes como Wagner Pires de Sá, né? Exatamente. É um conselheiro apto a votar, né? E aí que fica esse medo, né, do torcedor do Cruzeiro e pelo histórico que a gente já sabe com relação ao clube. Então, tem esse poder, essas pessoas ainda têm esse poder e a gente não sabe, né, justamente o que se passa na cabeça, o que pensam sobre esse futuro do clube. São essas questões, esse poder na mão de pessoas que já estiveram e seguem no Cruzeiro e que em algum momento a história não foi muito boa, né, Pedro? A conversa não foi muito boa entre as duas partes. O torcedor principalmente não esquece, como o Pico está destacando. Então, esse é um dia muito importante para o Cruzeiro e que essas pessoas ainda têm esse poder de decisão, esse poder de voto. Agora na Super 1h40, e como você já sabe, este 17 de dezembro é um dia decisivo, a Assembleia, a reunião com conselheiros, com associados do Cruzeiro, que vai definir percentual para a SAF, a Sociedade Anônima do Futebol.
Como a gente prometeu, mais informações com o Thiago Fernandes. Agora está ao vivo com a gente. Diga lá, Thiagão, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Pedro, boa tarde, Duda, boa tarde, pessoal que nos escuta nesse momento. Trazer um pouquinho sobre a situação do Cruzeiro, né? E o Cruzeiro que tem a votação hoje em seu conselho deliberativo, não só os votam, como também os associados. Então, um pouco mais de 3.500 pessoas têm direito a voto. E esses votos, eles têm cada um peso, né? E aí... Muito bem, a gente falava sobre o peso dos votos anteriormente, né? O Thiago vai voltar a explicar pra gente essa situação com relação às diferentes pesos, tá me escutando, né? De novo, Pedro? Tô te ouvindo, pode falar aí sobre os pesos dos votos de cada categoria ali, de quem tá apto a votar, né, Thiago? Exatamente, o conselheiro benemérito, que é o principal, ele tem voto peso 6. O conselheiro nato, que está logo abaixo, ele tem voto peso 5. O conselheiro efetivo, que está abaixo desses, que é aquele conselheiro eleito, como se diz, ele tem voto peso 3, se eu não me engano. Não, 4, desculpa, acabei de conferir aqui. 4. E o conselheiro suplente tem voto peso 2. Dessa forma, o sócio tem voto peso 1. Então acaba que, como o Cruzeiro tem ali pouco mais de 500 conselheiros, digamos assim, com condições de votar, esses conselheiros eles acabam decidindo a eleição, porque o peso do voto desses conselheiros é superior ao peso do voto do associado, que tem voto peso 1 nessa eleição do Cruzeiro. E a ideia da diretoria do Cruzeiro é que haja essa mudança no estatuto. E a mudança no estatuto permitiria o quê? Que o Cruzeiro pudesse passar por uma alienação superior a 49% do clube. Isso significaria que qualquer investidor poderia ser acionista do Cruzeiro com uma alienação superior a esse percentual. O que o Cruzeiro pretende passar hoje, a diretoria do Cruzeiro pretende passar hoje, é uma alienação em que o investidor possa ter até 90% das ações do clube e o clube social permaneça com 10%, cerca de 10% dessas ações do clube nessa transformação do Cruzeiro em clube empresa, em sociedade anônima do futebol. Ô, Thiago, na sua avaliação, cara, e aí conversando com as fontes dentro do clube, dentro dessa votação, por que é que ainda se fala com certa cautela quanto à aprovação dessa mudança no estatuto? Por que é que ainda se tem medo disso não ser aprovado? Eu acredito, na verdade, Pedro, que isso é uma cautela apenas para que a gente veja, para que o torcedor entenda, porque dentro do clube a ideia é de que isso será aprovado. Ontem mesmo conversei com o doutor Gilvan de Pinho Tavares, que foi um dos responsáveis por escrever o novo estatuto, e ele disse isso, ele disse que o mais provável é que isso seja aprovado na noite de hoje. Então, talvez a cautela seja só porque possa haver uma eventual surpresa, mas nos bastidores do clube, o clima é de otimismo, de confiança. A maioria é favorável, sim, a essa mudança do estatuto, porque enxergam nessa mudança do estatuto a única salvação do Cruzeiro. E aí a XP Investimentos, que é a empresa que toca essa mudança do Cruzeiro para clube empresa, ela trabalha com essa mudança também. Então, assim, sinceramente, eu creio que hoje não tenha problema nenhum nessa votação do Cruzeiro e que haja essa mudança do estatuto, permitindo a alienação de mais de 49% do clube. É uma expectativa muito grande, né, Thiago, até por parte da torcida também, de que seja realmente aprovado e que esse passo seja dado. Agora, o posterior, eu até falava aqui com o Pedro, né, que a gente já percebe essa diferença, um pouco de distanciamento entre diretoria, agora da gestão do futebol também. Os próximos passos é que ainda são uma incógnita após essa aprovação, né? Exatamente, Duda. Os próximos passos é que são uma incógnita. A gente tenta entender um pouquinho ali como o Cruzeiro vai lidar, como vai trabalhar com isso. E é porque a grande incógnita, na verdade, é sobre quem será o investidor. A XP Investimentos diz que tem pessoas interessadas em adquirir, em comprar parte das ações do clube, mas até o momento não apresentou esse investidor. Não existe esse investidor, não existe esse nome, efetivamente, para que ele faça essa aquisição de um percentual das ações do clube. Então, essa é a grande questão, esse é o grande problema até o momento. O Cruzeiro ainda não conseguiu um nome, um investidor, e que ele seja apresentado, seja para o torcedor, seja para os conselheiros, que esteja disposto a arcar e comprar isso.
A XP diz que tem muitas conversas com investidores estrangeiros, com pessoas de fora do país, mas até o momento ainda não apresentou um nome efetivamente para a própria diretoria do Cruzeiro. Então a expectativa é que tudo seja e tudo saia corretamente para meados do ano que vem. Então ali por volta de abril, maio, o Cruzeiro espera estar rodando certinho, totalmente como uma SAF, uma Sociedade Anônima do Futebol, e com um investidor para a próxima temporada também. A justificativa da XP é justamente essa, que não consegue o investidor para apresentar, porque ainda não tem essa mudança no estatuto, enfim, desse percentual. Mas aí, falando já de abril, né, Pedro, o futebol do Cruzeiro em abril já vai estar andando, já vai estar caminhando aí na temporada de 2022. Exatamente, e caminhando assim, sem a gente saber até que ponto vão acontecer esses trâmites de mudança, né, nos contratos, que o presidente já falava desde o meio do ano, né? Que a partir do fim do ano, ele até justificou o atraso ali na renovação do Luxemburgo, né? Com relação a essa mudança que o Cruzeiro está passando, inclusive no registro, né? No CNPJ para a Sociedade Anônima do Futebol. Agora, Thiago Fernandes, expectativa de mobilização da torcida na reunião de hoje também, né? Os torcedores se mobilizaram e querem muito essa aprovação, né? Não só os conselheiros, não só a atual gestão do Cruzeiro, mas também os torcedores enxergam essa aprovação, essa mudança no estatuto do clube como a salvação. E essa, de fato, parece ser a única saída que o Cruzeiro tem para as próximas temporadas. Pensando na dívida bilionária quase que o Cruzeiro tem nesse momento, os torcedores imaginam que o ideal é essa mudança para a SAF, porque tem aquela questão de arrolar a dívida, postergar o pagamento de parte da dívida, e isso seria interessante nesse momento para o Cruzeiro, que vive um momento de vacas magras, principalmente pela queda de receita na Série B do Campeonato Brasileiro. Muito bem, Thiago Fernandes, algo mais a acrescentar sobre essa reunião, sobre a cobertura também, que estamos durante todo o dia, né? Durante toda a sexta-feira, e estenderemos até mais tarde, não só aqui na Super, mas também em otempo.com.br, né? Além dessa questão envolvendo a reunião, o Cruzeiro vem se reforçando, né? E vem se reforçando bem para a próxima temporada. O clube ainda procura algum dinheiro, alguns recursos para conseguir pagar as contas passadas, pagar as dívidas e conseguir liberar o registro de atletas na FIFA. Mas o Cruzeiro tenta mais algumas contratações. Uma que deve se confirmar nos próximos dias, talvez nas próximas horas, é do Danilo Avelar, que tenta lá a rescisão com o Corinthians para poder ser anunciado como novo reforço do Cruzeiro. Cruzeiro que até agora nesse mercado, embora tenha buscado muitos jogadores, gastou apenas R$600 mil na contratação do Edu, centroavante do Brusque. Todas as outras contratações foram na base da conversa, na tentativa de buscar jogadores livres de contrato ou por empréstimo de forma gratuita, e o time agora vai se reforçando, pensando também na próxima temporada.